Oi, gente, bem-vindos ao terceiro episódio do Pressicast. Hoje nós trouxemos aqui um grande contador, já foi nosso coordenador no caso, né? O Leonardo Citibaldi. Oi, Citi, tudo bem? Boa tarde, meninas. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Pressicast. Bom, você pode falar um pouco pra gente sobre a sua jornada, sua carreira, como você começou? Bom, vamos lá. Antes de partir somente para a área de docência, já fui algumas coisas. Trabalhei lá atrás como garçom até os 18 anos, até fazer o técnico de contabilidade. Fiz o técnico de contabilidade e ingressei no mercado corporativo mesmo. Que ano você começou o técnico? Técnico aqui na ETEC mesmo, em 2008 e concluí em 2009. Foi aqui em Praia Grande ou não? Foi. Ainda nós dividimos o prédio com a FATEC. Jefferson acho que já estava lá. A Michelle também. Caraca. Então, a Michelle. Trabalha com seus colegas de sala. A professora Valquíria também me deu aula. Aí depois, em 2009, ingressei na contabilidade de Praia Grande, que na época era a delegacia do CRC aqui de Praia Grande. Aí depois me aventurei numa empresa grande de São Paulo, que chamava Capital, fazia recuperação judicial. Então eu ajudei na recuperação da Quaker, por exemplo. Depois voltei, trabalhei em São Vicente num outro escritório, depois voltei para a contabilidade de Praia Grande, até que eu resolvi empreender. Aí, junto com uma sócia, abrimos o escritório. Fiquei com o escritório aberto 4 anos. O escritório de advocacia, né? Não, de contabilidade. De contabilidade? Isso, contabilidade. 4 anos. Tivemos 6 funcionários. Foi uma experiência bem interessante. Concomitante com o escritório, eu entrei no grupo Pão de Açúcar, no GPA. Caraca. Fazer integração de todos os funcionários da Baixada Santista. Quanto tempo você ficou por lá? No GPA foram 2 anos. Se eu não me engano foi 2015 a 17, não, foi antes. Eu acabei a faculdade em 14, então foi provavelmente de 12 a 14. Isso ainda não tinha concluído a faculdade. Aí em 2014, que foi o ano que eu me formei, em maio desse ano eu já podia dar aula no curso técnico. E aí eu comecei a dar aula na Unisa, mas na verdade era a instituição Educar. E lá eu comecei a ministrar aulas. Fiquei lá de 2014 até 2016. Aí depois, em 2015, entrei aqui na ETEC, entrei na FAUS e estou nesses lugares. Você gosta assim da aula mesmo? Foi concomitante, mas o escritório consome muito a gente, né? E aquela questão de altos e baixos, eu me incluo na geração Z, né? Porque eu sou jovem. Ah, tá. E eu acho que não é nem a questão do tempo, é o psicológico também. Também. A saúde emocional hoje em dia fala muito. Mas, como eu disse, eu sou de 92. Não parece, já tem uma rodadinha, né? Mas é porque eu sou precoce. Ah, tá. E eu me considero como a maioria dos adolescentes hoje. A gente quer tudo muito rápido. Sim, quer o tudo. tempo todo, né? Não, você não tem mais aquela paciência de ficar no escritório trocando figurinha. Então você acaba indo porque te dá qualidade de vida, remuneração, flexibilidade de horário, e foi isso que eu optei pela minha vida. Então fechei o escritório e hoje eu sou só professor. Ainda faço meus serviços de contábeis? Faço meus serviços contábeis. Sou profissional autônomo estabelecido. E eu presto serviço hoje para 4 empresas que eu faço nas horas vagas. São clientes totalmente home office. Tem cliente que faz 2 anos que eu não vejo. Ele só se fala pelo WhatsApp. Então você tem o seu meio próprio? Não é meio. Porque pela minha atividade eu não posso ser microempreendedor individual. Então eu sou um profissional autônomo estabelecido. Ah, sim. Na prefeitura pago o meu ISS, pago o meu alvará e recolho um pouquinho a mais para o nosso conselho regional por conta disso. Como você está assim familiarizado, né, com os conceitos da área contábil, então você sabe o que é margem de contribuição, né? Sim. O nosso assunto abordado hoje. Então hoje nós vamos falar, né, sobre a margem de contribuição, que ela
basicamente aquilo para quem está escutando a gente, para você entender um cálculo, o quanto está disponível na empresa do seu lucro ou das suas dos seus custos fixos, para você ter assim uma noção. Então, ela basicamente, a margem de contribuição, o cálculo dela é margem de contribuição igual a receita menos os custos variáveis, que é para ter essa noção, né? E a sua opinião, assim, sobre a margem de contribuição? Vamos lá. Que, ao meu ver, ela é muito complicada. Ela é mesmo, viu? Vamos esmiuçar isso daí, tá? Primeiro eu gosto sempre de trazer um teórico, né? Tem um teórico bastante que eu gosto, que é o professor Eliseu Martins. O professor Eliseu Martins define margem de contribuição como o valor disponível após o abatimento dos custos variáveis. Aí nós temos que voltar um pouquinho. O que são custos variáveis? Primeiro, o que são custos? O que são custos e despesas. Se a gente, hoje é muito comum isso, você perguntar para qualquer tipo de empresário, qual o custo da sua empresa? E ele vai lá e fala... De cara ele já começa a falar energia elétrica, de água. Não, quando nós falamos custo, nós estamos falando da operação. Mas a energia elétrica, a água, o aluguel é importante? Sim. Mas aí é despesa. Mas eles são despesas porque eles não estão ligados diretamente lá no sistema produtivo. Então é importante o empresário ele conhecer do seu segmento. Se eu sou uma padaria, qual que é o meu custo do pãozinho? É energia elétrica da batedeira, a energia elétrica de outros equipamentos que você utiliza, da farinha, do fermento, do ovo e tudo mais que vai lá no pão. E a mesma coisa na área da beleza, né? Aí eu ia pegar agora esse gancho. Indo para a área da beleza, o que é custo? Eu estou fazendo um cabelo, sim. Então é o shampoo, os outros produtos químicos, as presilhas. Esses dias eu estava até vendo, eu acho que vai ser uma entrevistada aqui do podcast de vocês, a professora Fernanda, que é maquiadora também, e ela estava falando sobre grampos de cabelo. Aqueles grampinhos, né? Aqueles pequenininhos, assim. Que é facinho de perder e que está em falta no mercado. Inclusive, eles estão espalhados pela minha casa inteira, tá? E é ouro hoje em dia, porque está com falta de estoque. Nossa. E aí ela teve que achar, só achou no Mercado Livre, 2.000 gramas, quase R$200. Então já sabem, gente, não percam os grampos de vocês. Não percam. Aí eu fiquei abismado. E aí ela até continuou olhando o stories dela. Um penteado de noiva, por exemplo, consome em média 600 gramas. Caramba! Ou seja, R$200 para um... Então, a margem de contribuição dela diminui. Sim. Então, dando isso, é bem elucidado o que é custo e o que é despesa. Despesa é para manutenção da atividade. É importante também. Trazendo aqui para o nosso ambiente corporativo, tratando aqui a escola como se não fosse pública e sim particular. O salário da secretaria, por exemplo. Eu costumo dizer assim, a secretaria, estando ou não estando lá, vai ter aula? Vai, porque o fundamental é o professor. Sim. Então, o salário do professor eu posso adotar como um custo, porque ele está ligado diretamente na venda da atividade, que é a escola. Na área da beleza, então, o salário do profissional que estiver realizando é... Vamos agora trazer para a área da beleza, a recepcionista. Sim. A recepcionista, estando lá ou não estando lá, vai ter o corte de cabelo, sim, vai ter a maquiagem, a sobrancelha, enfim. Então, ela é uma despesa. Mas é importante? É importante. Nós não estamos falando de menosprezo de função, e sim de alocação do valor, porque isso é importante. Porque um salário, às vezes, de uma recepcionista não é igual ao de um cabeleireiro. Não mesmo. Ou às vezes pode ser maior, pode ser menor, enfim, dependendo da grau de experiência. E como é que você vai atribuir esse valor, né? Então isso é importante. Isso influencia tanto na precificação, isso influencia tanto na margem de contribuição, porque quanto maior a minha margem de contribuição bruta, maior vai ser a minha margem de contribuição líquida, que vai ser depois de todas as outras despesas, custos fixos e por aí vai. A gente vai até falar um pouquinho disso mais tarde, né? E isso que você falou é muito importante, porque na questão do funcionário também, da minha secretária que vai estar lá na frente, se o meu cliente, ele sentando na minha cadeira, ele já gera um custo, a minha funcionária também vai. Então tem que estar analisando tem que isso. Estar tudo alinhado. Tudo tem que estar alinhado.
Você deu o exemplo também da questão da padaria, né? E depois deu da beleza. A gente queria saber, com essas mudanças regulatórias, com a questão fiscal também, como que você acha que esses incentivos eles podem influenciar na margem de contribuição nos diferentes setores? Não, trazendo direto para a beleza, tem um projeto de lei que é fantástico, que é o Salão Parceiro. Ai, que legal. Não sei A se gente já vocês viu, eu acho. o Salão Parceiro, que é assim. Vamos trazer agora para os empreendedores emergentes, que seria o microempreendedor individual. Quero ser um empreendedor, começo como MEI, faturamento até R$ 6.500, podendo faturar anualmente 81 mil bruto no ano e 6.500 bruto no mês. Só que o que acontece? Eu sou barbeiro e eu pago um aluguel de um espaço. Só que aquele aluguel acaba ficando pesado e eu tenho como otimizar aquele espaço. Então eu posso arrendar uma pessoa que faz sobrancelha, uma pessoa que faz unha, uma pessoa que faz massagem, uma pessoa que faz drenagem linfática. Isso nos eu espaços estudei, tá? Pra estar aqui. Eu dei uma estudada. Isso nos espaços é muito comum. É muito comum. Então nós estamos falando de vários salões de beleza, ou vários salões de estética em geral. Com vários profissionais diferentes. Vários profissionais, donos diferentes, só compartilhando o mesmo espaço. É que o ramo da beleza é muito crescente, É então muito. tem muitos profissionais para fazerem essa parceria. Eu estava vendo um estudo, se eu não me engano, da revista, eu não vou lembrar o nome da revista. O Brasil é o terceiro em consumo de beleza, né? Só perde para os Estados Unidos. Sim. E o segundo colocado eu não me recordo. E com o TikTok, Instagram, tudo isso então, aumenta. Só aumenta. Então, nós estamos falando de um incentivo extremamente importante. Você está falando de não precisar regulamentar e tributar, ter incentivo fiscal para quem agrega profissionais. Nós estamos falando de co-work, nós estamos falando de compartilhamento, mercado sustentável. São várias variáveis hoje que nós temos aí no mercado que, quando vocês têm essas práticas, otimizam muito. Então, essa questão do salão parceiro é um dos melhores benefícios que o governo criou. E tem vários benefícios para os microempreendedores. Tem uma linha de crédito especial. Hoje nós estamos Pronamp para a questão de investimento. As feiras profissionais, né? Aqui em São Paulo, que 45 minutos, teve o Expo Beleza agora há pouco tempo. É fantástico. Você consegue fazer muito, né? Muito business ali. Então, é um segmento que mais cresce. Hoje, você quer investir e ganhar dinheiro no Brasil, beleza e comida. Exatamente. Que ninguém deixa. E a gente estava conversando, né, com os profissionais e eles falam que a área da beleza é uma área que não tem fim. Então, ela em qualquer lugar do mundo, ela vai ser aquilo. Tipo, você pode até mudar um pouco a técnica, mas sempre vai estar precisando. Até na pandemia, que foi algo que, tipo, tudo parou. A beleza não podia parar. As pessoas são vaidosas. Mesmo em casa, tipo, o pessoal se preocupa com isso. As pessoas hoje têm uma grande necessidade de estar acompanhando, né? Estar bonito. Quem não... Estar nas tendências, né? Todo mundo. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Antigamente, na época que eu tinha idade de vocês, eu cortava o cabelo em barbeiro normal de bairro, R$20 uma vez por mês. Com o passar do tempo, a gente começa a sofisticar um pouquinho, né? Hoje eu corto o cabelo de 20 dias. E com preço maior. Né? Você já quer fazer a barba. Você já quer deixar o cabelo na régua. Deixa o cabelo na régua. Você faz a inicial da sua esposa? Não, aí já é muito avançado. Apesar de eu ser jovem, não sou jovem desse ponto. Então veja. E por que porque eu mudei meus gostos? Concordo. Mas é porque o mercado impulsiona para isso, né? Hoje, antigamente você ia numa barbearia, você só tinha o barbeiro, cortava o cabelo, tchau, te dispensa. Hoje você tem uma mesa de sinuca, hoje você já tem a televisão com futebol. Uma TV com futebol. Hoje barzinho do lado, já tomar uma
dentro, né? Hoje eu cortei o cabelo assistindo o programa de esporte. Você cortou o cabelo hoje? Sim. Só pra parecer bonito. Só pra ficar bonito. E assistindo o programa de esporte, depois ele ainda pôs filme, pôs desenho, que ainda é um salão temático lá. Então você tem o freezer, você tem vários recursos dentro da barbearia que retém o cara lá, retém o público, retém o cliente. Antigamente eu ficava em média de 30 a 40 minutos dentro da barbearia. Hoje você não fica menos de 1 hora, 1h30, porque você vai bater um papo e não sei o que lá. Então, isso é uma forma de ele otimizar. Você está viajando agora falando de tá fugindo do foco? Não. Isso é uma forma de melhorar a margem de contribuição. E de diversificar os produtos. Diversificando os produtos, você tem uma precificação própria, margens de contribuições separadas, que às vezes ele pode perder um pouquinho no serviço, mas pode ganhar muito no produto. Então, essa é uma forma, meio que, tipo, essa questão que você falou dos salões parceiros, é uma forma de tornar a margem de contribuição mais eficiente também, né? Pra de todos. reinvestir e de... Também a gente queria saber qual porcentagem desse valor você diria que é correto utilizar. Não existe o correto, existe o que atende ao meu bolso e o que quando nós falamos de precificação, nós nunca podemos precificar menor do que o nosso custo. Não. Isso é fato. E esse é um dos maiores desafios. Esse é um dos maiores desafios. Porém, nós temos um outro desafio. Se eu fizer uma análise SWOT, né, das minhas oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos, nós temos que analisar mercado. Sim. Horas. Mercado eu não controlo. Meu concorrente eu não controlo. É Se uma ele está ganhando variável. dinheiro ou não, ele pode estar prejudicando minha atividade. Então, primeiro, eu tenho que estar antenado ao consumidor, ao concorrente, desculpa. Tenho que estar atrelado com o quanto eu gasto para manter aquela minha atividade e eu precificar daquela maneira. E aí eu tenho que entender, de novo, essa precificação ou a margem de contribuição, ela não vai ser tão alta, mas de repente eu vou ganhar em volume. Dá para ter uma noção. Você Vou acha ganhar em que volume. aqueles sites que estão usando mais hoje em dia, tipo Big Data e o Analytics, tipo esses softwares, para utilizar para margem de contribuição, para quem está começando? Eles ajudam na parte de gestão. Quando eu tenho um dashboard, eu tenho informações ali, Mais para dados, eu consigo tomar decisões mais assertivas do que lá no meu bom e velho caderninho. O importante é ter registro. Também tem o demonstrativo de resultado do exercício, né? Que é um relatório contábil. Então, mas que é aí que tá, né? Isso é um gap que nós temos dentro do sistema do mercado de uma maneira geral. Para você ser médico, você precisa fazer faculdade. Sim. Para você ser advogado, você precisa fazer faculdade. Para ser contador, professor, qualquer profissão, você precisa ter uma graduação. Empresário é profissão? Sim. E exige certificação? Aí que é o grande problema. Nós, às vezes, a maioria dos empresários empreendem por necessidade ou por oportunidade. E procuram porque se achou aquele reinventar, lance. né? Só que aí, se ele não se aprimorar, se ele não tem problema não estudar antes, mas se você não estudar ou não melhorar seus procedimentos, seus conhecimentos no decorrer, você vai fechar. Por isso que é triste a taxa de mortalidade das empresas. 5 anos. A morte Ou seja, precoce uma empresa nasce, desenvolve e morre em 5 anos. É muito curto. Por quê? Muitas das vezes, se você chegar para um empreendedor hoje e falar qual é a tua margem de contribuição, Ele vai perguntar o que é isso. qual que é a tua lucratividade e rentabilidade, E ele vai falar, eu lucro não, um tá pouquinho bom, ali do que mas sobra. aí fica naquela sensação de vender o almoço para pagar a janta. Sim. Entra muito, mas não sabe onde sai, porque não sabe fazer um fluxo de caixa, não sabe o que é uma DRE. O controle está aqui na cabeça. Eu sei que eu faturo tanto e gastei tanto. Será que é isso mesmo? Cadê os comprovantes? Não coloca o guardanapo ali na ponta. Um dos principais atitudes ou ações que o empresário, não só o empresário, nós também, nós aprendemos isso de vida, não só finanças. A parcelar. Não, nós aprendemos por experiência, certo? Como é que você aprendeu a andar? Olhando as outras pessoas, viu aquela experiência e andou. Como é que você aprende a falar? Por experiência.
E como é que você aprende a administrar, viver? Por experiência. As pessoas Então, reproduzem, isso, né? Elas reproduzem. Então, quando você vive uma certa atitude, você vai ter a experiência. Se for boa, você vai repetir. Se for ruim, você não repete. Algumas pessoas gostam, porque, né? Persistem no erro, Persistem no erro, mas enfim. E quando eu vivo, o importante é registrar essa vivência. Registrar como? Relatar. E depois que eu viver novamente, a experiência, apesar de ser semelhante, não é igual. Sim, é sempre isso. Ela vai passar pelos mesmos começo, meio e fim, mas nesse momento vão ter diferenças. Vão ter diferenças. E aí vai gerar o que nós chamamos, que é o que eu acho principal dentro da contabilidade ou dentro de finanças, é a comparabilidade. Sim. Eu consigo comparar. Aí eu, comparando um mês para o outro, eu consigo criar padrões. Quando eu crio padrões, eu consigo ver o quanto que vai desviar, o quanto que eu posso prever, o quanto que eu posso prover. Toda essa questão. Então, o que falta às vezes no empresário é ele registrar, comparar e perceber. Porque se ele perceber, por exemplo, se eu sou uma sorveteria, mas eu sou inexperiente, lógico, isso é meio que raciocínio lógico. No verão eu vendo mais que no inverno. Sim, sazonalidade. Sazonalidade. Essa área da beleza, final de ano é loucura. Então, é o momento deles fazerem um caixa para sobreviver. Janeiro, final de ano, é um boom. Janeiro a galera viaja, depois tem... Aí só vai começar a melhorar véspera de carnaval. E aí? Porque também, e geralmente começo de ano tem aquelas gastos que chegam, né? PTU, IPVA e etc. Então, todas essas questões vão ajudar, vão fazer essa questão. City, muito obrigada pela sua presença, viu, hoje. A gente adorou, esse podcast foi muito produtivo. E a gente gostaria de te presentear com uma lembrancinha, agradecer. Aí, lembrancinha eu gosto. Pra você. Muito obrigado. Olha, veio personalizado, gostei. Canetinha, muito obrigado, meninas. Obrigada, viu, City. Sucesso aí na empreitada de vocês. Muito obrigada. E que o MB venha. Amém. Bom, gente, tchau. Até o próximo episódio.